Fala, trilheiros, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge e eu já gravei alguns cursos aqui no Trilhante e hoje estarei aqui para analisarmos as questões relativas à Lei 9296 de 96, que regula a interceptação telefônica. Nessa primeira aula, veremos alguns aspectos mais gerais relacionados ao tema. Vamos juntos? Inicialmente, percebemos que a interceptação telefônica é uma forma de mitigação do sigilo à vida privada de um indivíduo. A própria Constituição Federal regula o sigilo das comunicações das pessoas em seu artigo 5º, inciso 12, cuja redação é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Entretanto, uma dúvida que sempre surge nos estudantes se refere ao alcance da expressão salvo no último caso. Ela estaria se referindo apenas às comunicações telefônicas, mantendo as demais absolutamente invioláveis? Sobre o assunto, uma interpretação gramatical força o entendimento de que apenas o sigilo das comunicações telefônicas seria passível de violação. Entretanto, é corrente majoritária na doutrina e na jurisprudência dos tribunais superiores de que nenhum dos sigilos está protegido de maneira absoluta, em razão do princípio da convivência das liberdades fundamentais. Assim, nenhum direito é protegido de forma absoluta. Logo, vamos passar aos exemplos. Uma forma de mitigação ao sigilo das correspondências foi analisada no julgamento do HC 70.814, no qual o STF entendeu que a administração penitenciária poderia interceptar e ler a correspondência dos presos, uma vez que tal possibilidade é admitida pela Lei de Execução Penal. O STF assim julgou, pois, caso contrário, os presos, valendo-se da garantia constitucional ao sigilo, poderiam elaborar planos de fuga ou atentados contra autoridades de forma muito mais facilitada. Já em relação aos sigilos de dados, a Lei Complementar 105 de 2001, a qual tutela os sigilos bancários e financeiros, autoriza que as comissões parlamentares de inquéritos, as famosas CPIs, bem como os órgãos da administração tributária, acessem tais informações independentemente de autorização judicial. Agora, analisaremos a Lei 9296 no tempo. De acordo com seu artigo 11, tem-se que a Lei 9296 de 96 entrou em vigor na data da sua publicação, ou seja, 24 de julho de 1996. Contudo, surgiu uma dúvida. A lei da interceptação telefônica é processual penal mista ou genuinamente processual? Mas, Jorge, qual que é a importância disso? A importância reside em definir se as suas disposições são aplicáveis imediatamente a todos os casos ou somente dos casos originados da sua promulgação em diante. Primeiramente, seu artigo 10 prevê um crime relacionado aos casos de interceptação telefônica. Assim, como apresenta a natureza jurídica de lei penal, especificamente para tal dispositivo se aplica a regra da irretroatividade da lei posterior mais grave, uma vez que tal crime não existia até então. Tá, mas e o resto da lei? Os demais dispositivos da lei da interceptação telefônica apresentam natureza jurídica de normas genuinamente processuais, pois somente regulamentam procedimentos sem interferir diretamente no direito de liberdade do indivíduo. Logo, aplica-se o princípio da aplicabilidade imediata, previsto no artigo 2º do CPP. Assim, as interceptações telefônicas decretadas a partir de 24 de junho de 1996 serão consideradas válidas e regidas pela Lei de Interceptação Telefônica, ainda que o crime tenha sido praticado anteriormente. Agora, vocês devem estar curiosos para uma coisa. E as interceptações telefônicas decretadas antes da Lei 9296 de 96? Nesse caso, anteriormente à promulgação da lei, juízes decretavam, bem como promotores e delegados de polícia pleiteavam a interceptação telefônica com base no artigo 57, inciso 2, a linha E do Código Brasileiro de Telecomunicações, que é a Lei 4117 de 1962, cuja redação é a seguinte: não constitui violação de telecomunicação o conhecimento dado ao juiz competente mediante requisição ou intimação deste. Porém, o STF entendeu no julgamento do HC 72588
que o uso do Código Brasileiro de Telecomunicações não seria constitucional por falta de sua recepção, posto que a Constituição Federal exigiu uma lei específica para regular o tema da interceptação telefônica, não sendo possível o aproveitamento de uma lei já existente. Portanto, todas as interceptações telefônicas decretadas antes da Lei 9296 foram consideradas provas ilícitas. Agora, analisaremos aquela coisa chata do direito, que são as terminologias envolvidas no assunto. Não podemos pular esse tema, posto que ele sempre cai em provas, né? Primeiramente, temos o termo comunicações, o qual é gênero, sendo suas espécies as comunicações telefônicas e as ambientais. As comunicações telefônicas abrangem a conversa por telefone, bem como a transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por meio de telefone, estática ou móvel. Nessa confusão de conceito, estão abrangidos os e-mails, os jurássicos fax e o WhatsApp. Por outro lado, as comunicações ambientais são aquelas que não foram telefônicas, ou seja, realizadas diretamente no meio ambiente. Trata-se da conversa entre duas ou mais pessoas em recinto privado ou público, não intermediada por tecnologia. O segundo conceito a ser analisado é o da interceptação em sentido estrito, que é a captação da comunicação realizada por um terceiro, sem o conhecimento dos comunicadores, ou seja, aqueles que conversam. Como exemplo, temos os grampos que as polícias montam nos telefones de investigados. O terceiro conceito que estudaremos é o da escuta, que nada mais é que a captação da comunicação, então ela é realizada por um terceiro, havendo conhecimento e consentimento de um dos interlocutores. Como exemplo, temos a hipótese em que a polícia ouve, na casa de um familiar da vítima, o pedido de resgate feito por um sequestrador. Por fim, temos a gravação clandestina, hipótese em que um dos interlocutores, sem o conhecimento dos outros, capta aquilo que foi conversado. O nome de clandestina decorre do fato de que o outro interlocutor desconhece o ato. Bom, galera, encerramos essa aula. Bons estudos, um abraço.